O profeta Jesus. Esse é o tema da lição esta semana. No nosso estudo diário de meditação diária, se encontra no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Mateus, capítulo 12, versículo 38 ao 45. Estaremos lendo apenas o versículo de número 39. O tema do estudo de hoje é o sinal de Jonas. Mas ele lhes respondeu e disse: uma geração má e adúltera pede um sinal, porém não lhe dará outro sinal senão o do profeta Jonas. Leia o texto completo aí na sua Bíblia para que você possa ter uma compreensão melhor desta meditação. Quero te pedir que nos ajude, mande este áudio para alguém, mande o link, se inscreva em nossos canais, em nosso canal Pastor Valdir dos Anjos, deixa seu like, envia o link para alguém e deixa Deus te usar, seja abençoado, seja curado, seja tocado por Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Portanto, nós temos como objetivo, nesse estudo esta semana, fazer com que a igreja e líderes identificam Jesus como profeta anunciado por Moisés, no capítulo 18 de Deuteronômio, versículo 15 ao 18, compreendendo que ele não é apenas parte da história, mas o centro da história da redenção. Vejamos que o clamor por sinais e a cegueira espiritual. Em Mateus capítulo 12, vemos escribas e fariseus solicitando um sinal extraordinário a Jesus. Eles não pediam por fé, mas por prova. Não buscava arrependimento, mas espetáculo. Jesus, porém, responde, revelando algo muito mais profundo. O sinal definitivo não seria um milagre visível, mas uma profecia viva, o sinal de Jonas. Ou quando o coração não quer crer, nem a ressurreição é suficiente como sinal. O sinal de Jonas aponta para a morte, sepultamento e ressurreição de Cristo, confirmando que ele é o profeta prometido, maior que Jonas, maior que Moisés, maior que qualquer expectativa humana. Estamos buscando sinais para crer, ou já reconhecemos o maior sinal que Deus nos deu, Jesus Cristo? O sinal de Jonas e a identidade profética de Jesus Cristo. Vejamos, nesse texto, Jesus declara que assim como Jonas esteve 3 dias no ventre do peixe, o Filho do Homem estaria 3 dias no coração da terra. Aqui ele se revela como profeta que anuncia, profeta que cumpre, profeta que é a própria mensagem. Jonas pregou arrependimento a Nínive. Jesus é o arrependimento encarnado. Os nínivitas creram com uma mensagem principal. Israel rejeitou aquele que era a palavra viva. Portanto, a igreja atual corre risco de admirar Jonas e rejeitar Jesus. Nós, como líderes, podemos se satisfazer com métodos históricos e tradições, mas perder o discernimento espiritual sobre quem Cristo realmente é. Vejamos Jesus, o profeta prometido por Moisés, no livro de Deuteronômio, capítulo 18, versículo 15 e 18, está escrito: Moisés anunciou
o Senhor vos levantará um profeta como eu. Essa promessa guardou cerca de 14 séculos até seu pleno cumprimento em Cristo Jesus, como Moisés foi mediador de Deus e os homens, no Hebreus capítulo 9, versículo 15 e capítulo 12, versículo 24. Falou face a face com o Pai, libertou o povo, não do Egito, mas do pecado. Portanto, as profecias moldam a identidade de Israel e sustentaram sua esperança em tempos de crise. Contudo, quando o profeta chegou, muitos não o reconheceram. Como sociedade, vivemos em dias de confusão espiritual. A igreja precisa reafirmar que Jesus não é apenas um mestre moral ou um líder religioso, mas o profeta definitivo que revela a vontade de Deus para todas as áreas da vida. Portanto, vejamos os 3 ofícios em um único Cristo. No Antigo Testamento, vejamos, os ofícios eram separados. Em Jesus, eles se unem perfeitamente. Primeiro, o ofício de rei, profetizado por Isaías, capítulo 9, versículo 6, descendente de Davi, honrado pelos magos, recebido em Jerusalém e que voltará como rei dos reis. Segundo ofício, sacerdote, prefigurado por Melquisedeque no Gênesis 14 e também no Salmo 110, verso 4, confirmado em Hebreus, oferecendo-se como sacerdócio, João capítulo 1, versículo 29, e intercedendo continuamente por nós, em Hebreus capítulo 7, versículo 25. O terceiro ofício, profeta, anunciado por Moisés em Deuteronômio 18, 18, confirmado em sua mensagem viva, vida e principalmente em sua morte e ressurreição, o sinal de Jonas. Jesus não veio apenas nos contar sobre Deus, ele veio nos mostrar quem Deus é. Já estamos caminhando para finalizar esse estudo. Portanto, ouve esta palavra, alimenta a sua alma, fortalece o teu espírito. Deus te abençoe. Envie este link para alguém, se inscreve aí no nosso canal, deixa seu comentário, deixa seu like, me ajude a alcançar mais pessoas. Precisamos alcançar o mundo inteiro através desta palavra. Como eu já falei aqui, esse é o nosso único objetivo. Nosso objetivo aqui é levar o conhecimento da palavra de Deus, porque eis aqui a verdade que liberta, eis aqui a verdade que edifica, a palavra que é viva e eficaz, que alimenta a nossa alma, fortalece o nosso espírito, nos sustenta e nos liberta. Portanto, vejamos que muitas pessoas conhecem apenas a história de Cristo, mas não conhecem o Cristo da história. Conhecer a Jesus ou o Jesus da história. Esse estudo de hoje nos chama a uma reflexão profunda. Muitos conhecem os fatos sobre Jesus, mas poucos se submetem ao Jesus que interpreta, confronta, transforma a história. O sinal de Jonas continua ecoando para a igreja, um chamado ao arrependimento, para nós, como líderes, um convite à fidelidade profética, e a sociedade é como prova de que Deus interveio na história por meio de seu Filho. Estamos formando pessoas que conhecem relatos sobre Jesus ou discípulos que vivem sobre a autoridade do profeta Jesus. A igreja deve voltar-se à centralidade de Cristo, não apenas como símbolos,
mas como Senhor. Lideranças, os líderes devem ensinar o Cristo completo, o profeta, sacerdote e rei. Portanto, nós devemos buscar intimidade com o Jesus da história e não apenas informações sobre ele. Este estudo é um chamado de Deus para a nossa vida, que durante esta semana nós venhamos meditar nem em o profeta Jesus, sejamos transformados de ouvintes curiosos a seguidores, a servos que estejam comprometidos, reconhecendo que o maior sinal já nos foi dado. Cristo ressuscitou. Ele é o nosso Messias. Ele é o Deus Todo-Poderoso, acima de todos os deuses. Jesus Cristo, o profeta maior. Amém.